Nomes lendários da Fórmula 1. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vamos trazer aqui no Papo de F1, contando um pouco da história dos maiores nomes da categoria, suas conquistas e números incríveis. Então, se você gosta da F1 e de conhecer mais sobre o passado desse esporte emocionante, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo para a gente trazer mais conteúdos desse tipo. O primeiro nome lendário que vamos falar é justamente o primeiro grande multicampeão da Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Fangio resistiu ao teste do tempo e continua sendo um dos grandes nomes da F1. O argentino fez seu nome durante a primeira década de competição da F1, conquistando 5 títulos nos anos 50 com 4 fabricantes diferentes, um feito que nunca foi igualado. Fangio também é o campeão mais velho da F1, tendo conquistado sua última coroa aos 46 anos de idade. Será que alguém vai conseguir superar isso um dia? Em 52 participações, Fangio venceu 24 vezes e teve passagens pela Ferrari, Maserati, Mercedes e Alfa Romeo, e vários especialistas consideram que ele é o maior piloto da história do esporte. Em 7 campeonatos disputados, Fangio nunca terminou abaixo do segundo lugar. Em 1950, ele perdeu para Giuseppe Farina, apesar de ter conquistado 3 vitórias. Outras 3 vitórias viriam em 1951, quando ele conquistou seu primeiro título, com a Alfa Romeo, antes de a equipe italiana se retirar do campeonato em 1952, devido a uma mudança nos regulamentos. Fangio, então, concordou em correr pela Maserati em Monza naquele ano, depois de ter perdido o início da temporada devido à desistência da Alfa. Mas uma lesão no pescoço sofrida em um acidente naquela corrida o obrigou a parar de correr por um tempo. Quando o argentino voltou em 1953, 3 abandonos prejudicaram o início de sua temporada. No entanto, uma sucessão de pódios e vitórias garantiram o segundo lugar na classificação daquele ano. O título número 2 veio um ano depois, dividido entre Maserati e Mercedes, com Fangio vencendo 7 dos 9 eventos daquele ano. Outros 3 títulos se seguiram em 1955, 56 e 57, com sua taxa de vitórias sendo imbatível até hoje. Fangio se aposentou após o Grande Prêmio da França de 1958, com seu legado eternizado no folclore da F1. Seguindo em nossa lista, temos Sir Jack Brabham. Ele foi o único piloto a alcançar sucesso no Campeonato Mundial em um carro com seu próprio nome, um feito que dificilmente será repetido. O australiano entrou na F1 em 1955, pilotando para a Cooper Racing Team, mas foi somente em 59 que Brabham conseguiu sua primeira vitória em uma corrida. Suas vitórias em Mônaco e em Silverstone foram suficientes para garantir o seu primeiro título mundial, e o australiano dominou o ano seguinte com 5 vitórias em 8 corridas, resultando em um segundo título. Brabham entrou então em um período de vacas magras, deixando a Cooper no final de 61, antes de fundar a Brabham Racing Organization, em 62. Com a equipe, ele terminou em terceiro lugar nas temporadas de 63 e 65, mas é pela temporada de 66 que tanto a equipe quanto o piloto serão mais lembrados, com Sir Jack conquistando seu terceiro título mundial e o primeiro da equipe. Brabham se aposentou da F1 após a conclusão da temporada de 1970 e obteve sua última vitória no Grande Prêmio da África do Sul daquele ano, encerrando sua carreira com 14 vitórias. Ele faleceu em 19 de maio de 2014, aos 88 anos, como o último campeão mundial de F1 sobrevivente da década de 1950, após uma longa batalha contra uma doença hepática. Jim Clark. Jim Clark será sempre tido como um dos maiores pilotos de F1 da história. O escocês tinha um imenso controle do carro durante uma das eras mais perigosas e voláteis do esporte, conquistando 2 títulos mundiais em meados da década de 60. Clark se tornaria sinônimo da lendária equipe Lotus daquele período, liderando os campeonatos e quebrando recordes ao mesmo tempo. Seus 8 Grand Slams, ou Grand Chelem, que é a conquista da pole position, vitória, volta mais rápida e liderança do início ao fim de uma corrida, são mais do que qualquer outro piloto, apesar do aumento no número de corridas a cada ano, provando seu talento supremo. Clark estreou na equipe Lotus em 1960 e conquistou o primeiro de 32 pódios em apenas sua 5ª largada.
Sua primeira vitória viria em 1962 em Spa-Francorchamps, seguido de outras 2 no final do ano e garantindo o segundo lugar no campeonato de pilotos. O primeiro campeonato mundial seria conquistado de forma dominante em 1963, com 7 vitórias de Clark em 10 eventos, tendo como pior resultado o 8º lugar. Clark venceria 6 das 10 corridas em 1965 para conquistar seu segundo título, com 2 terceiros lugares complementando seu currículo em 64 e em 67. A primeira rodada do campeonato de 1968 foi vencida por Clark, antes dele ser tragicamente morto em um acidente enquanto disputava uma corrida de F2 em Hockenheim. Naqueles tempos, era comum pilotos de F1 disputarem corridas de F2 para ganharem mais dinheiro e, infelizmente, Clark faleceu em uma dessas corridas. Na época de sua morte, Clark acumulou mais vitórias e mais pole positions do que qualquer outro piloto no esporte antes dele, superando até mesmo Juan Manuel Fangio, e é frequentemente incluído no debate sobre quem é o maior piloto de F1 de todos os tempos. Sir Jack Stewart. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Sir Jack Stewart é o último vencedor de título sobrevivente da década de 1960. Durante seu período de 9 anos como piloto, Stewart correu em carros da BRM, Matra, Mark e Tyrrell. No final de sua carreira, Stewart obteve 27 vitórias na F1, um recorde que superou o anterior de 25 vitórias de seu amigo Jim Clark. Stewart entrou para o grid da F1 em 1965, pilotando um BRM da Owen Racing Organization, e sua primeira vitória veio apenas em sua 8ª corrida pela equipe em Monza. Ele conquistou apenas mais uma vitória com a equipe em Mônaco 66, antes de mudar de equipe no final da temporada de 67, o único ano em que ele não conseguiu chegar ao topo do pódio. Um período de 2 anos pilotando para a Matra rendeu 9 vitórias, mais 2 pódios e um primeiro título mundial em 1969. Em 1970, a equipe foi batizada pela primeira vez como Tyrrell Racing, e é com esse nome que Stewart talvez seja mais lembrado, com mais vitórias no campeonato em 71 e em seu último ano de competição em 73. Stewart continua sendo uma figura proeminente no paddock da F1 e dirigiu brevemente sua própria equipe Stewart Grand Prix de 1997 a 1999, antes de ser comprada pela Ford e se tornar a Jaguar. A equipe continua até hoje como Red Bull. Ele também é um defensor da segurança na Fórmula 1. Stewart tem sido um dos maiores defensores da necessidade de melhorar a segurança na Fórmula 1 com relação aos carros, circuitos e instalações médicas. Um acidente em Spa-Francorchamps provou ser o catalisador para isso, depois que Stewart bateu em um poste telefônico enquanto dirigia a 260 km/h sobre chuva forte em 1966. Stewart ficou preso em seu carro pela coluna de direção, com um tanque de combustível rompido e vazando para dentro da cabine. Sem nenhum funcionário para retirá-lo do carro, Stewart foi levado para um local seguro por Graham Hill e Bob Bondurant, que também haviam se acidentado. Essa é a primeira parte da nossa série de vídeos sobre lendas da F1. Na próxima, vamos falar de nomes lendários que pilotaram na categoria entre o final da década de 1970 e início dos anos 2000. Deixe nos comentários se tem algum nome que vocês gostariam de saber mais sobre e lembre do like e de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!